Olá, turma! O nosso encontro de hoje será para falar do assunto fotossíntese, que se encontra no capítulo 2. Energia das plantas. Todo ser vivo, ele precisa de energia para sobreviver. Os animais, eles conseguem essa energia através dos alimentos que eles ingerem. As plantas, elas obtêm essa energia através da fotossíntese, que é um processo importantíssimo aí para a natureza, porque elas vão conseguir produzir o seu próprio alimento. E elas conseguem fazer isso através da luz solar que elas absorvem, da energia da luz, através da absorção do gás carbônico presente no ar e água e sais minerais que ela absorve do solo, né, através das raízes. Então, você percebe que essa energia ela vai sendo passada adiante, né? Então, as plantas elas ocupam aí o primeiro lugar na cadeia alimentar, né? Elas ocupam o topo da cadeia alimentar, que é na posição do produtor. As plantas e as algas são exemplos de seres que conseguem produzir o seu próprio alimento porque são fotossintetizantes, tá? Então, a água, o gás carbônico e a luz, eles não são os alimentos para a planta. Por quê? A água e o gás carbônico, elas são substâncias que são empregadas na produção do seu próprio alimento, tá? Então, a planta, ela precisa desses ingredientes, vamos dizer assim, dessas substâncias, para ela conseguir produzir seu próprio alimento, que é a glicose. Do mesmo jeito, a luz que ela precisa, né, ter para conseguir fazer a fotossíntese, também não é um alimento para a planta, tá? Ela fornece a energia necessária para que esse processo de fotossíntese ocorra. Então, a luz aí também é um ingrediente, tá? Que vai fazer com que a planta consiga realizar a fotossíntese. Então, a luz, ela também não é um alimento para a planta. Ela fornece condições, ela fornece a energia para que a planta consiga produzir seu próprio alimento. Animais e plantas respiram. Animais e plantas realizam respiração celular o tempo todo. O que é o processo de respiração celular? É justamente o processo em que a glicose, que é um tipo de açúcar produzido pela planta, e o gás oxigênio, absorvido aí por ela, ele vai ser transformado em gás carbônico, ou seja, vai estar liberando aqui o gás carbônico e água, tá? A fórmula da glicose está sendo representada por essa aqui, que eu estou grifando, que é C6H12O6, tá? É a fórmula que representa, a fórmula química que representa a glicose, que é o açúcar produzido pelas plantas, tá? Então, o processo de respiração celular, ele não para, ele acontece o tempo todo. Tanto acontece nos animais como nas plantas, tá? E as plantas, elas realizam fotossíntese justamente porque elas recebem uma iluminação adequada, tá? Então, essa energia proveniente da luz, ela vai ser transformada em outra forma de energia, que a gente chama de energia química, e essa energia vai ser armazenada na glicose, que é o açúcar
produzido pela planta. E ela vai ser aproveitada, essa glicose aí, vai ser aproveitada, ela pode ser usada na respiração celular, tá? Que é o que a gente está demonstrando aqui, justamente o uso da glicose, a participação da glicose, juntamente com o gás oxigênio, né, que está sendo absorvido pela célula, e fazendo com que seja liberado no ambiente gás carbônico e água. Então, esse esquema representa o processo de respiração celular, tá? Tá bem aqui, ó. Respiração celular. Você absorve glicose e oxigênio e libera gás carbônico, que é o CO2, e água, que é a fórmula representada por H2O, tá? É a fórmula química da água. Então, no processo de fotossíntese, já vai acontecer o contrário da respiração celular. Na fotossíntese, a planta vai precisar de quê? Ela precisa de água, que é o H2O, tá? A fórmula do H2O, que é essa aqui, ó. O H2O é a fórmula da água. Então, a planta ela absorve água e absorve gás carbônico que está presente no ar, tá? Está presente no ambiente. Quando elas absorvem essas substâncias, e claro, na presença de luz solar, a planta vai conseguir fazer o processo de fotossíntese. E o produto da fotossíntese é a glicose, que é o açúcar, né? Mais o oxigênio, que é liberado no ambiente. Nós sabemos que as plantas, elas são responsáveis por esse aumento do gás oxigênio no ambiente, tá? As plantas e as algas, elas são as principais produtoras de gás oxigênio no ambiente, tá? Sem luz não ocorre fotossíntese. Uma planta, se ela for ser mantida no escuro, ela vai estar impedida de fazer fotossíntese, porque nós sabemos que a presença da luz solar é imprescindível, é importante para que aconteça a fotossíntese. Claro, se tiver situações em que a planta ela está recebendo pouca iluminação, o que pode acontecer? Ela vai ter uma iluminação insuficiente e a quantidade de glicose que é produzida vai ser também menor do que ela precisa para que a planta consiga produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. Então, as plantas, elas precisam receber a luz solar, que é a partir dessa luz solar que ela vai receber aí uma energia que vai possibilitar que ela realize fotossíntese. Absorção de água e gás carbônico. A água absorvida pelas raízes das plantas, ela vai ser conduzida até chegar nas folhas, tá? Existem tubos internos por onde essa água vai percorrer, que é a chamada seiva bruta, né? É o caminho por onde passa a água e os sais minerais. O gás carbônico que está existente no ar, no ambiente externo, né? Ele entra nas folhas através de aberturas que nós chamamos de estômatos. Então, tem uma gravura aqui representando a entrada desse gás carbônico que está aqui fora, né? Que está no ar, entrando nessa abertura chamada de estômato. Então, o estômato está aberto, facilitando a entrada desse gás carbônico, que é o CO2. Quando os estômatos eles se fecham, tá? Como está representado aqui nessa outra abertura, ele vai impedir a perda de água pela planta, né?
E é também por essa abertura que as plantas vão liberar o gás oxigênio no ambiente, né, que elas liberam, que elas produzem, que é o gás oxigênio, e vão liberar também água. Em casos extremos, né, elas podem ficar com os estômatos fechados, impedindo aí a perda de água para o ambiente, tá? Depende muito da condição onde essa planta está. Se é no local que chove pouco, então ela vai estar com os estômatos fechados para que ela não perca água, né? Aquela água que ela conseguiu reservar, que ela conseguiu guardar. Então, os estômatos são aberturas que facilitam a entrada do gás carbônico, tá? Que está aí presente na folha. Você não consegue ver essas aberturas a olho nu, só através do microscópio, tá? E é também através desses estômatos que vai ser liberado a água e o oxigênio para o ambiente. Crescimento das plantas. As plantas elas absorvem sais minerais do solo. Esses sais minerais são os nutrientes. Nós temos aqui a relação dos principais nutrientes, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Se você tem um solo que está pobre em nutrientes, você pode estar adicionando esses nutrientes aí quando você coloca fertilizantes, né? Esses fertilizantes são nada mais e nada menos do que nutrientes que você está doando para aquele solo. Então, uma deficiência de nutrientes para as plantas, você pode ter aí uma anormalidade no crescimento dessa planta. Ela pode também ficar deformada por causa dessa deficiência, ou até mesmo com manchas nas folhas. Essas manchas nas folhas significa que a planta está com déficit de nutrientes ali, que tem que ser investigado, tá? Para poder fazer essa reposição desse nutriente que está em falta no solo. A importância da fotossíntese. As plantas elas produzem o seu próprio alimento, que nós já sabemos que é a glicose, o açúcar. Produzem para si mesmas e para os outros animais. Então, as plantas, quando elas produzem o seu próprio alimento, elas estão se nutrindo e também estão servindo de alimento para outros consumidores, tá? Seres fotossintetizantes produzem gás oxigênio liberados na atmosfera. Já comentei com vocês aqui que os seres fotossintetizantes são as plantas e as algas, tá? São as maiores produtoras de gás oxigênio, né? Liberando aí no ambiente, tá? Na cadeia alimentar, as plantas ocupam o topo, ou seja, quem é que vem primeiro na cadeia alimentar? Sempre quem vem primeiro é o produtor. E o produtor sempre vai ser uma planta, tá? Uma planta ou uma alga, certo? Então, os produtores, eles servem de alimento para os herbívoros e assim os herbívoros vão servir de alimento para outros consumidores. Então, você percebe que na cadeia alimentar, a fotossíntese é muito importante, tá? Porque é por meio dessas plantas que produzem o seu próprio alimento que elas podem aí estar servindo de alimento para outros animais que comem plantas e sucessivamente para os consumidores de plantas, tá? Você vai ter aí os consumidores, os outros animais que vão se alimentar daqueles que são herbívoros. E assim a gente percebe que na cadeia é um servindo de alimento para o outro e um repassando energia para o outro, né?